Salve, meus queridos, estamos aqui de novo e, como prometido, álbuns de estreia de 95 é o assunto de hoje. Eu não tô sozinho, eu tô muito bem acompanhado de dois grandes amigos aqui que vão falar de alguns sons também. Eu sou Luan Bates, de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigado, meu querido Medaza, pelo convite. E é um prazer estar aqui participando desse digníssimo canal que é o Retrólogo. E falando de coisas que eu também adoro, que são discos e datas, né? E falar sobre alguns discos que completaram 25 anos, agora em 2020. Salve, Retrólogo! Aqui é o Felipe. É uma satisfação enorme poder falar um pouquinho aqui de música, sobre dois álbuns que eu gosto muito. São dois álbuns de estreia, são dois álbuns de 1995. E a gente vai ver muita estreia hoje, trazendo inspiração lá do punk. Em 94 a gente já tinha visto Green Day, Offspring ali, renovando o punk. Mas dessa vez a gente vai ver bandas de estreia que estavam usando elementos do punk aí para criar, para reinventar o rock deles também. Então vem comigo nessa viagem no tempo, que hoje você está com o Retrólogo. Vamos começar aí com o nosso querido rock inglês, já que nosso último vídeo aí foi sobre Blur e Oasis. Agora a gente vai falar de outros exemplos também importantíssimos aí do Britpop que estavam estreando, estavam iniciando aí em 95. Se você gosta aí de Runaways, Sonic Youth e The Breeders, você com certeza vai gostar do som que o Elástica estava fazendo. Eles lançaram, emplacaram aí um sucesso aí que foi Connection aqui na MTV Brasil. E é uma banda que não lançou muita coisa além desse disco aqui, então é uma pena, assim, porque é uma banda que tem um potencial bacana e mostra como era legal essa tendência aí de mulheres no vocal, no rock nos anos 90. Então esse que é o diferencial no Elástica, né? Além da formação quase que inteira feminina, a gente também tem um som muito mais focado aí no punk dos anos 70 do que no rock dos anos 60, que era o que o Blur e o Oasis estavam se inspirando, né? Tem músicas mais rápidas, uma energia punk bem forte mesmo. Se você tá atrás disso, você com certeza vai satisfazer seus ouvidos aí com esse álbum de estreia do Elástica. Na mesma onda de rock inglês, com mulheres no vocal, a gente tem Skunk Anansie. Antes de falar qualquer coisa aqui, acho muito justo chamar a primeira pessoa que me recomendou essa banda, que foi o Luan Bates, e vai ser nossa primeira participação aí desse vídeo. Então, diz aí pra nós, Luan, qual é boa? Essa música se chama Weak e é do primeiro disco do Skunk Anansie, que é uma banda que eu conhecia há pouco tempo também, mas que eu tinha uma memória muito estranha. Aqui em casa tinha uma revista perdida da minha mãe, uma revista de música, e eu lembro que lá tinha um artigo sobre o Skunk Anansie, mas eu nunca cheguei a escutar. Até que neste ano apareceu assim por algoritmo alguma coisa deles e acabou chamando minha atenção e eu fui ouvir. E em 95 eles lançaram Paranoid and Sunburned, e é um descasso pesado mesmo. Até por isso não entraram na leva do Britpop, assim. Eu acho que não foi classificado junto com aquelas bandas ali do meio dos anos 90. E é um disco muito político, especialmente por causa da Skin, que é a vocalista, né? Uma mulher preta, bissexual, já falando de coisas nas letras que estão mais evidentes hoje. É um discurso muito forte que ela traz nas letras do primeiro disco, que tem I Can Dream, Intellectualize My Blackness e esse riffzinho aqui que foi de Weak, que é o hit deles desse primeiro disco. Então a gente vê que o Skunk Anansie aí é uma banda até mais madura do que os outros exemplos de rock inglês da época e infelizmente não foi muito prezada aí pelo mainstream, né? O Paranoid and Sunburned, que é o disco do Skunk Anansie, acaba sendo um disco bem sólido de rock e é uma experiência perfeita do início ao fim. É uma descarga de adrenalina, tem letras boas, instrumental bom, vocal bom, enfim. Você não vai se arrepender de conhecer esse som aí, merece muito, muito, muito a sua atenção. E fechando a trinca aí de estreias do rock inglês, lógico, a gente tem uma das minhas bandas favoritas que eu não podia deixar de falar, que é o Supergrass com I Should Coco. Música rápida, música lenta, anos 60, anos 70, uma criatividade absurda nas composições, linhas de baixo super criativas, backing vocal
torando lá em cima de agudo. Eles não estavam tímidos em mostrar que eles eram um pau para toda a obra aí nesse primeiro álbum, porque a gente já tem um primeiro álbum muito rico dentro dessa energia punk também, essa atitude. E os nossos dois convidados vão dar uma ideia sobre Supergrass hoje, então confere aí. Uma banda que eu adoro, amo de paixão, descasso assim, que também como esse do Skankanense não deixa a peteca cair. É um rock jovem mesmo, direto, até as músicas lentas elas não quebram o ritmo exatamente, né? Elas vão desacelerando um pouquinho para terminar o disco. Muito single clássico, né? Alright, Messiah's Rooster, Call by the Fuzz, enfim, é um disco incrível, disco de cabeceira mesmo. Saber como é que eles estão encarando esse calorzão. I'm glad I haven't brought my jumper with me. That's right, ainda bem que eu não trouxe meu moletom, meu casaquinho. E vamos ao que o Felipe tem também a dizer sobre Supergrass, e ele já vai fazer também um gancho com rock brasileiro, então confere aí. É uma satisfação enorme poder falar um pouquinho sobre dois álbuns que eu gosto muito, o I Should Cuckoo, do Supergrass, Coisa de Louco 2, da Graforhash Philharmônica. São dois álbuns de estreia, são dois álbuns de 1995 e que tem uma série de outros aspectos que a gente pode fazer uma aproximação entre os dois discos. Um primeiro aspecto é a maneira como é feita uma espécie de reverência ou é tratada uma influência do rock dos anos 60, principalmente britânico. E é interessante notar que no caso da Graforhash Philharmônica, muitas vezes isso é feito através de um filtro da Jovem Guarda. Seria um aspecto que é feito no que a gente chama de rock gaúcho, pelo menos desde os anos 80. O outro ponto é a forma como eles atualizam cada disco o legado do punk. Acho que no caso do Supergrass isso fica mais claro nos andamentos rápidos das canções, nos riffs ágeis, nas passagens distorcidas muitas vezes, né? No caso da Graforhash Philharmônica, isso se dá mais na forma como é gravado o disco, tem uma certa crueza, um certo descompromisso, uma chinelagem, para usar um termo local lá do Rio Grande do Sul e da cena do rock gaúcho. Mas assim, enfim, são dois discos muito interessantes, muito legais, são irreverentes em alguma medida. Não são bandas que tentam deliberadamente soar engraçadas, mas tem um toque de reverência e cada um dos discos nos entrega pelo menos um grande hit, né? No caso do Coisa de Louco, temos Amigo Punk, que é uma espécie de hino informal do Rio Grande do Sul. Amigo Punk, escuta este meu desabafo, que a essa altura da manhã já não importa nosso bafo. E no caso do I Should Cuckoo do Supergrass, temos o mega hit Alright, né? Um hit onipresente na época. Apesar disso, ou talvez por isso, esses discos muitas vezes tendem a ser um pouco esquecidos ou subestimados, né? Acho que a Graforhash em relação a outras bandas nacionais da época e o Supergrass em relação ao Britpop, que muitas vezes outras bandas são mais celebradas. Mas são dois discos maravilhosos e que precisam ser feitos justiça e escutados, evidentemente. Você foi embora sem me avisar. Então o Felipe deu corda aí pra gente falar de rock nacional, começando com Graforhash Philharmônica, que é uma banda que pisou no mapa ali num momento muito importante do rock nacional, que foi o quê? Foi o selo Banguela Records, aí um selo fundado pelo produtor Miranda e pelos membros do Titãs. E foi um selo que também lançou o primeiro do Raimundos, o primeiro do Mundo Livre S.A. e em 95 aí lançava o Graforhash Philharmônica aí marcando o rock gaúcho aí, também com os regionalismos aí. E também o Banguela lançou Mascavo Roots também, que é um reggae de Brasília que depois se tornou a Mascavo, né? O que isso simboliza, né, esse momento do Banguela Records? O que acontece? Todas essas bandas aí fizeram parte de um processo de reinvenção da música nacional, né? A gente sempre ouve dos músicos dessa época, assim, que o rock dos anos 80 estava muito se escorando no rock gringo, no rock internacional. E era esse momento que o rock brasileiro estava se reinventando, certo? O pop brasileiro dos anos 80, o que havia surgido de melhor já tinha se diluído. E a gente achava aquele pop muito preso a uns modelos
anglo-saxônicos, né? Muito preso à cópia das bandas inglesas ou das bandas americanas. E foi quando também o som nacional começou a aparecer mais na programação da MTV, porque na primeira metade tinha ainda muito grunge, muito hard rock, muita dance music, mas tudo mais gringo, assim. Então foi em 94, 95 que começou a aparecer mais rock nacional na MTV. Enfim, essa foi uma onda importantíssima do rock brasileiro, e quem também fez parte dessa onda, mas não estava no Banguela Records, foram os caras, os nossos grandes do Planet Hemp, que o Luan também vai falar aqui um pouquinho pra vocês. Rolou o Planet Hemp com o Usuário, é o disco mais importante deles até hoje, né? Apesar de eu não achar isso o melhor disco do Planet, mas é um disco que misturou tudo, assim, acho que vira a cabeça, junto com o Chico Sainz, esse liquidificador de ritmos que surgiu ali no rock brasileiro no meio dos anos 90, é incrível, e que todo mundo conhece, né? Legalizejar, digo, de Planet Hemp, enfim, escasso também. Então no Brasil a gente tem essas misturas sonoras em 95 ajudando a reinventar o som aí, algumas com letras mais descontraídas, né, outras com letras mais políticas aí, com uma dose de realidade, como foi o Planet Hemp. Quem soube celebrar bem essa diversidade, tanto em temática quanto na sonoridade mesmo, foi a banda Karnak do grande André Bujanra. O sol ilumina o sistema, o ovo sem a clara não tem gema, e o céu de noite mostra as estrelas, o céu de dia mostra o sol. Se você quer um som assim com uma perspectiva bem folclórica, você não vai se decepcionar aí com o álbum de estreia da Karnak. A sonoridade tão rica deles, tão inventiva, e as letras bem humoradas também, tudo isso contribuiu aí também para que o Karnak ganhasse o prêmio de banda revelação no VMB de 96, né? Cada água que cai do meu rosto é uma chuva que ainda não parou. Mas nada mais descontraído que uma banda que eu não podia deixar de falar em 95, que obviamente foram os Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas estão aqui com a gente para bater um papo. Mamonas Assassinas está na primeiríssima posição do nosso Top 20 Brasil. Só eu liguei 10 vezes. Não houve fenômeno maior do que os Mamonas, né? Os caras conseguiram juntar o público da MTV com o público dos programas de auditório, então meio que isso juntou jovens, crianças, adultos, enfim, todo mundo cantando essas letras aí, conquistou tudo. Mas qual foi o impacto do Mamonas, né, nesse contexto de rock nacional que estava acontecendo? Bom, a gente tem o próprio produtor Miranda aí, que tem um pouco de bronca assim com eles. Eu não tenho raiva dos guri, coitados. Os guri estavam na deles, faziam o som que eles achavam legal. Mas assim, eu acho que musicalmente não alcançou em nada, atrapalhou a cena geral. Eu acho que atrapalhou muito a cena, porque eles foram tão grandes. Não que eles fizessem isso por mal, nem condeno eles a isso. Mas o que aconteceu, o César, eles foi tão grande que abafou tudo, né? Minou. Chico Sainz não cresceu, Planet Hemp diminuiu, todo mundo... E as gravadoras, cadê o novo Mamonas? Meio que culpam Mamonas pelas gravadoras depois ficarem só procurando rock cômico, acabou virando um vício das gravadoras, e a gente vai ver isso demais em 96, então não se esquece também de continuar acompanhando aqui o Retrógrado, porque a gente vai passar por vários anos. Porque agora a gente já vai viajar para a Austrália e falar de Silverchair, exatamente, olha que twist maluco, né? Bom, pelo documentário da VH1 sobre grunge, o Silverchair foi considerado aí por uma das bandas que foi a solução das rádios para o momento que o grunge estava baixando a poeira, né? Sim, a gente tá falando dessa fase inicial aí do Silverchair, que realmente tem muita resquício, muita influência ali de grunge, né? E foi brutalmente comparada com Nirvana nesse início, né? Tanto pelo visual, o cabelo do Daniel Jones, quanto pelo jeito dele cantar, ou mesmo a sonoridade da banda, né? Mas assim, vamos defender os caras aqui, né? Se você fosse uma banda começando em 94 como Silverchair, você ia se inspirar em quem? Eles se inspiraram no Nirvana aí, e tá errado? Não tá. Se foi a intenção deles aí surfar na onda do grunge, bom, eles fizeram isso com muita fidelidade, e sem contar que estendeu um pouco aí a sonoridade do grunge, pelo menos até o segundo álbum deles aí, e sem contar que hoje a galera mataria aí por ouvir uma banda que pelo menos suasse ou tivesse uma atitude de Nirvana. Então é legal que o Silverchair então acabou estendendo aí essa onda, mas não se preocupem que também eles tiveram discografia longa o suficiente aí para expandir o som aí muito além só do grunge também.
estamos falando de banda pra caralho aqui, né? Então não se esquece de conferir a playlist que eu fiz aí só com sons, estreias das bandas aí de 95, só com os sons que estamos falando aqui. E não se esquece de conferir nosso Instagram também, que tem muito conteúdo extra e vai ter listada também todas essas bandas que estamos falando aqui para você não se perder. Então vamos continuar no vídeo aqui, que da Austrália a gente vai para os Estados Unidos. Vamos dar uma olhada no que estava rolando nesse momento ali, porque a gente tem duas estreias aí fortemente ligadas ao Kurt Cobain, exatamente. Bom, a primeira vocês já sabem, né? O baterista aí do Nirvana, Dave Grohl, ali assumiu os vocais e tocou quase todos os instrumentos aí do primeiro disco, gravou quase tudo sozinho. Bom, é bem fácil falar de Foo Fighters agora que eles são a banda gigante que eles são, mas assim, o primeiro disco ele entrega tudo muito bem, cara, não tem do que reclamar, certo? Se alguém perguntar, pô, qual que é o som dos anos 90 ali, cara, eu ia mostrar o primeiro do Foo Fighters sem a menor sombra de dúvida. Dave trouxe tudo de bom que ele aprendeu no Nirvana e com as influências punk que ele tinha, né, que ele sempre diz que tem. A atitude do It Yourself também vem gritando aqui, influenciou muita galera do grunge, até do indie dos anos 2000 e influencia a galera do bedroom pop até hoje. Enfim, essa é uma atitude importantíssima na música, porque o que era a maior bronca do Dave Grohl que ele pensava? In the 80s, it was all about glitz and glamour and rock stardom and just moving farther and farther away from reality. Eu amo anos 80, mas eu entendo completamente essa atitude do Dave Grohl, essa preocupação em renovar o som é muito necessária. Enfim, o Dave Grohl não foi bobo nem nada, porque além de This Is a Call e I Stick Around, a gente tem Big Me, né, que foi a música ali com o apelo, né, de canção pop. Sem contar todos os outros sons, né, desse primeiro disco aí que são sensacionais. Enfim, a segunda banda ligada ao Nirvana aqui foi Garbage, exatamente. O produtor do Nevermind, o Butch Vig, foi pra batera, chamou mais 2 produtores para compor esse instrumental, né. Tired of the grunge phenomenon they helped create. Butch, Steve and Duke decided to form their own group. E esses caras estavam trabalhando em remixes do Nine Inch Nails, Depeche Mode, então você já vê a tendência ali que o som do Garbage vai ter, né? They started mixing rock guitar with industrial electronics, forging a completely new direction in music. They started searching for a singer who could help transform their experiments in musical dissonance into pop songs. They wanted somebody who had substance and fire and, you know, maybe a little bit twisted. Shirley Manson fit the bill. A gente tem a soma aí do som do Garbage, que é esse rock com guitarras, elementos eletrônicos, de techno e com formato de canção pop e com a voz e toda a atitude e o carisma também da Shirley Manson. Então não é à toa que os caras estão juntos até hoje. Em 95 aí, bombaram muito aí com os sons do primeiro álbum, Only Happy When It Rains, Queer, Val, enfim. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's Claro, não é só de rock que a gente vive não, fechando com chave de ouro aí, é o disco Brown Sugar, do D'Angelo. O cara é sensacional, ele tem esse toque aí de R&B, muito inspirado em Prince aí, com os falsetes. Bom, o cover de Cruising do Smokey Robinson já diz muito bem a sonoridade em que ele se inspira e a versão dele já diz muito bem a sonoridade que ele quer mirar pra frente. Então, olha essa referência do passado aí trazendo uma reinvenção também na sonoridade. Sério, não deixe de conferir. E quem vai falar também sobre D'Angelo é o nosso grande amigo aí, Luan Bates também. É o disco que não criou, talvez, mas é o que trouxe pela primeira vez a noção de Neo Soul, né? Que veio depois com Erykah Badu, Maxwell, Jill Scott, e é um disco lindo de estreia. O D'Angelo é, assim, sem palavras, ele pode passar 20 anos sem lançar isso, se ele lançar outro, vai ser um descasso mesmo, não tem jeito. Então, é isso. Valeu, galera.
Até mais, salve retrólogo. Já quero agradecer ao Luan, ao Felipe, que participaram maravilhosamente desse vídeo, e nossas conversas sobre música sempre são muito frutíferas. Bom, o que a gente pode concluir sobre a estreia de 95? Bom, se a gente for olhar na década de 90, 95 e 94 são os anos que estão bem ali no meio da década, né? Então, são anos que as estreias ali não estavam preocupadas, não tinham resquícios dos anos 80, mas também elas não se preocupavam com a pretensão aí de fazer um som futurístico pensando nos anos 2000. Então é a coisa mais puramente anos 90, se a gente for pensar que estão exatamente na metade da década. E era esse o clima, esse era o espírito do rock aí, de renovação, reinvenção, certo? E o R&B também não fugia disso, emprestando do hip hop as batidas e emprestando pro hip hop as harmonias mais recheadas ali, porque a gente também vê muito artista de hip hop ali fazendo um som com uma base instrumental bem R&B assim. E a gente vai vendo que essa relação de R&B e hip hop vai ser um interesse muito grande para os artistas de música pop em direção aos anos 2000, porque a gente vai ver nos anos 2000 como esses sons vão se mesclando, né? Então olha o que estava começando de bacana em 95, né? Fechamos o vídeo de hoje aí, teve muita banda que não estava estreando e que também estava lançando muita coisa boa, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. A gente vai falar de Radiohead, Bjork, Red Hot, Faith No More. Não se esquece de inscrever no Retrólogo para continuar acompanhando esses vídeos, e também no Instagram, onde a gente tem muito conteúdo extra, e nossas playlists do Spotify aí que vão ajudar você a conhecer todos os sons que a gente está falando aqui e sentir como que era a sonoridade e ver como elas pertencem juntas ao mesmo contexto. Então, muito obrigado por curtirem e assistirem o vídeo até aqui. Um grande abraço do Retrólogo e tamo sempre junto. Valeu!